Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Aline, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre imagem corporal. A imagem corporal ela é um dos pilares da autoestima, que faz parte de como a gente se vê e como a gente se enxerga no mundo, tá? Então, autoestima. Auto, a gente não fala de alto ou baixo. Auto, a gente fala se referindo a nós mesmos. Então, auto de nós, né? E estima é aquilo que a gente gosta, aprecia. Então, aprecio a mim mesmo, tá? Então, autoestima. Então, a gente fala autoestima baixa ou autoestima alta, tá? Então, e aí, dentro desse contexto de autoestima, nós temos alguns pilares, né? De como que a gente se vê, se enxerga, né? E como também a gente observa em nós a nossa capacidade de resolver o problema. Eu sinto que sou capaz de resolver problemas, de solucionar, tá? Isso são pilares aí que sustentam a nossa autoestima, tá? Então, a imagem do nosso corpo, ela é a representação mental que uma pessoa tem do seu próprio corpo, tá? Então, ela resulta aí de interações entre nós mesmos, nosso corpo, nossa história de vida, nosso ambiente que crescemos, vivemos, né? E a interpretação mental disso tudo, tá? Então, quando nós falamos aí de uma avaliação negativa do nosso corpo, nós podemos falar que isso resulta de três componentes. Um deles, né, o primeiro deles, é o componente perceptivo, ou seja, é aquilo que nós percebemos sobre o nosso corpo. E essa percepção, ela pode estar distorcida, ela pode não ser exata. Como, por exemplo, quando uma pessoa se vê acima do peso do que realmente ela está, né? Ou então quando ela se vê mais magra do que ela realmente está, tá? O segundo componente é um componente subjetivo, ou seja, é a nossa interpretação, nosso grau de satisfação, preocupação e avaliação cognitiva, né, de pensamentos negativos e o grau de ansiedade sentido por nós em relação ao nosso próprio corpo. Então, por exemplo, me sinto mal com essa marca de nascimento, né? Quando você não gosta de algo, né? E você catastrofiza, fala que, nossa, eu detesto isso daqui me torna feio, isso aqui estraga a minha vida, ou seja, aumenta de tamanho por parte de uma coisinha que eu não gosto, né? Ou que eu não aceito que eu tenho, tá? Então, isso tudo é subjetivo. Às vezes a gente fala dessa marquinha, foi um exemplo, mas às vezes a gente fala de algo. Por exemplo, não gosto do meu cabelo, é muito fino o meu cabelo, ou eu não gosto do meu nariz, ou, entende? Então, são partes aí do corpo que a gente foca e não aceita. E além de tudo, distorce um pouco essa avaliação catastrófica, diz que aquilo é inaceitável, é aquilo que te torna muito feio, né? E aí isso tudo é subjetivo, é uma avaliação individual. E o componente 3 é um componente comportamental, que, entre outras coisas, é o fato de nós evitarmos situações que te deixam aí pouco à vontade com o seu corpo, ou até mesmo outros comportamentos mais nocivos, como se comparar com outras pessoas, né? Se comparar aí com uma modelo, com uma atriz de cinema, né? Corrigir a sua aparência de modo excessivo, né? Com questões aí cirúrgicas, né? Ou tenta arrumar aquilo com muito excesso, até com uma certa obsessão, tá? Então, por exemplo, assim, não me olho no espelho, né? Fujo disso daí, né? Porque olhar no espelho é uma coisa desconfortável que traz à tona ali questões mal resolvidas com o seu corpo, tá? Então, a insatisfação da imagem corporal é uma expressão com carga afetiva, de uma experiência corporal negativa. E geralmente isso apresenta quando existe uma diferença grande entre a realidade e a imagem que você tem do seu corpo. Então, consequentemente, o seu corpo ele parece muito distante do corpo ideal. E esse corpo ideal é o corpo que você idealiza, tá? Então, essa imagem, ela acaba se tornando uma fonte de sofrimento e de excesso de preocupação. A imagem do corpo, ela é uma visão que ela pode corresponder ou não à realidade.
E o problema é quando essa insatisfação corporal, ela se torna obcecante e vai se intensificando ao longo do tempo, gerando assim um sofrimento. Então, se você quiser saber se você sofre de insatisfação corporal e qual que é o nível dessa insatisfação, aqui embaixo na legenda vai ter um quiz para você responder umas perguntinhas, vai ter um teste com resultados ali e você vai descobrir. É só clicar no link aqui disponível na legenda quando o vídeo terminar, tá? Assiste até o final. E agora vem aí o seguinte questionamento que as pessoas podem se fazer. Como que minha imagem corporal ela foi sendo construída? Então vamos parar para pensar o seguinte: ninguém acorda aí de um dia para noite, num belo dia, e diz a si mesmo de uma hora para outra que o seu corpo não é como você gostaria que fosse, tá? Isso é uma coisa que é sentida há algum tempo já. Então existem diversos fatores que vão influenciar uma visão satisfatória do nosso corpo ou menos satisfatória. Isso aí é uma construção subjetiva, desculpa, que ela é influenciada pelas experiências de vida, pela família, pela religião, pela mídia, pelo cinema, pela arte, até pelo próprio Estado, governo e até pela cultura. Porém, isso não significa que a cultura e o padrão de beleza atual seja a causa de um distúrbio da imagem corporal ou até de um transtorno alimentar, já que esses dois tipos têm causa multifatorial, ou seja, são determinados por diversos fatores que interagem entre si de um modo bem complexo. Então, lembrando que a imagem corporal, ela é a representação que o indivíduo faz do seu próprio corpo na sua mente. E é o modo como ele sente o seu corpo, né? Sensações táteis aí, né? De toque, né? De sentir, tá? Sensações térmicas também, térmicas de frio, calor, né? E de dor. Então, isso tudo é subjetivo. E a construção da imagem corporal, ela vai se dar como um resultado de interação entre as pessoas, somando aí vários aspectos, né? Biológicos, que é do nosso corpo, emocionais, tá? De relacionamento, como nos relacionamos com as pessoas desde a nossa infância, e de contexto, onde eu estou inserido, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma interpretação diferente se o meu contexto não exige isso de mim, diferente de, por exemplo, uma modelo, que ela está num contexto de trabalho, né? Que exige isso dela, certo? Então, são contextos diferentes de vida, de lugares onde eu estou inserido, tá? Então, veja, são interações, né? Advindos aí de um contexto cultural, dependendo da onde nós moramos, mas atravessam que isso aí atravessa essas barreiras aí de grupos, de famílias, de contexto, e ela alcança o espaço individual, que é meu, tá? Individual que é meu, não é de um grupo, não é de um lugar onde eu moro. Então a gente não pode desconsiderar esse nível individual. Ainda que a subjetividade, né, atual sofra aí com uma certa contradição de busca pelo corpo ideal, pela magreza ou até de um corpo musculoso com a realidade. A realidade atual que nós vivemos é o quê? Uma epidemia de obesidade e de sobrepeso e oferta gigantesca de comida, né? E estímulos alimentares por onde nós passamos. Onde nós passamos tem um shopping, no shopping tem todos os andares comida, doces, né? Guloseimas. Se saímos na rua, tem uma infinidade de opções nas prateleiras do mercado, uma infinidade de opções, né? Então, nós somos cercados aí por estímulos alimentares. Então, é importante informar aqui duas coisas, tá? Número 1, que o distúrbio da imagem corporal, ele é um sintoma nuclear dos transtornos alimentares. Ou seja, os transtornos alimentares, eles têm uma questão que começa na imagem corporal, tá? Número 2, dependendo da intensidade e frequência dos sintomas, ele pode se configurar como um transtorno que se chama transtorno dismórfico corporal. Tem a ver aí com uma questão
que eu falei no início de uma não aceitação, por exemplo, nariz. Detesto o nariz, não aceito, não aceito, tá? E fica rodeando aquilo e traz um sofrimento muito grande. Então, nessas duas situações, tanto das questões dos transtornos alimentares, quanto da questão do transtorno dismórfico corporal, nós estamos falando de transtorno, ou seja, um nível de sofrimento e prejuízo mais grave, né? Ou seja, que traz aí um impacto maior nas várias esferas da vida, na vida pessoal, profissional, social, nos diversos tipos de relacionamentos, como familiar, com amigos, relacionamentos amorosos. Então, fique atento ao quanto essas preocupações com a imagem corporal, desde pensamentos, né, pensamentos depreciativos sobre si mesmo, sobre seu corpo, e o quanto isso aí pode trazer sofrimento e prejuízo para sua vida. Isso porque nós estamos falando de imagem corporal e a imagem corporal ela é algo estruturante, ou seja, que estrutura a nossa vida, o nosso ser, porque se refere a uma forma de nos colocarmos no mundo, nos vermos no mundo. Então não é à toa aí que uma distorção da imagem corporal, seja grande ou pequena, né, pode trazer tanto sofrimento. Porque o desenvolvimento da nossa imagem corporal, desde de criança até quando a gente vira adulto, ela está diretamente relacionada à formação da nossa identidade, que interfere no nosso pertencimento, nosso senso de pertencimento social, tá? Sendo assim, nós não podemos negligenciar esse assunto e nem tratar de forma superficial. Então, procure ajuda caso você sinta que tem alguma questão para resolver com relação a você ou algo do seu corpo, tá? Caso você queira saber mais sobre imagem corporal, tem um módulo completo no meu curso online, Você de Bem com Você, que é um programa de emagrecimento que aborda vários fatores psicológicos e comportamentais. No programa, nós trabalhamos estratégias para não recorrer à comida diante de um estado emocional, ou seja, da fome emocional. Falamos sobre autoestima e imagem corporal, hábitos, habilidades sociais, que aborda o que fazer quando está diante de pessoas ou de eventos públicos, né? Então eu vou deixar o site aqui na legenda, no cantinho do vídeo, para você saber mais informações. Isso aí é um curso totalmente online, tá? Nós temos aulas, exercícios e encontros ao vivo pelo Google Meet, em que nós nos encontramos toda semana para eu acompanhar de perto o seu percurso, tá bom? Era isso e o que precisar, conte comigo.